Olá, boa noite. Oi, Fanny, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo e contigo? Tá ótimo, prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então, gente, boa noite. Meu nome é Tainá. Eu sou presidente da Liasme e estou aqui com a Fanny. Fanny, você pode se apresentar para o pessoal? Claro. Bom, gente, primeiramente queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Espero que a gente tenha uma troca gostosa. Eu sou Fanny, sou psicóloga, sou psicanalista. Comecei a minha atuação em álcool e drogas durante alguns aninhos, e aí depois eu fui para atenção primária. E o meu contato com as pessoas em situação de rua começou exatamente nesse período em que eu atuei no campo do álcool e drogas, né? E aí de lá para cá fui percorrendo aí vários espaços dentro da atenção primária. Hoje eu me encontro como psicóloga do SUS, em uma unidade básica. Já tive mais próxima do trabalho da população em situação de rua, e aí com isso eu aproveitei o momento e estou fazendo uma especialização exatamente para poder conhecer um pouco mais e me aproximar mais ainda dessa temática que realmente me encanta. Uhum. Então, você pode começar falando para a gente quem é a população em situação de rua e por que a gente usa esse termo? A população de rua, ela engloba vários, várias pessoas que se encontram e têm a rua como seu habitat, né? A rua, ela oferece um modo de viver realmente totalmente diferente. E os modos de viver nela são amplos. A gente não tem só o morador de rua, aquele que utiliza a rua para morar. A gente tem os andarilhos, a gente tem os nômades, a gente tem pessoas, trabalhadores, tanto formais ou informais, que utilizam a rua como seu dormitório. Então, é nesse sentido que o termo população de rua, né, que está na política nacional de população de rua, ela amplia esse olhar para todas essas pessoas que utilizam a rua como o seu espaço de relações sociais, né, de relações afetivas, de relações laborais. É nesse sentido. Uhum. E o que mobiliza essa situação de rua? O que leva as pessoas a viver assim? Olha, Tainá, essa é sempre uma questão, né, que fica para a gente, esse questionamento. O que acontece na história dessas pessoas que acaba que ela se encontra ali naquele momento ali na rua? Olha, as pesquisas, né, até então, que nós temos, elas sinalizam que a maioria delas chega a essa situação por conta de várias situações de ruptura Uhum. nessa história pregressa à rua. São vínculos familiares rompidos, são falta de trabalho, então o desemprego também aparece como um fator também desencadeante. E o uso de substâncias psicoativas e o uso do álcool também. Mas o que a gente
pode pensar, né, disso, e até pegando o gancho aí com a nossa temática, que é saúde mental e população em situação de rua, que essas pessoas, de alguma forma, já apresentam aí, exatamente nessa sua história, vivências que foram se sucedendo, né, a ponto de estarem vivenciando essas rupturas, e até que chega um momento em que todos esses vínculos eles se esgarçam de alguma forma, e a rua acaba sendo o lugar onde elas ali conseguem refazer a sua vida. Eu vou utilizar esse termo, refazer a vida, porque é uma possibilidade de reconstrução, adequada ou não, sendo desejosa ou não, mas a rua é aquele momento em que a pessoa se vê diante da oportunidade de dar um outro caminho para a vida dela, né? E são inúmeras as situações na vida prática, né? Ultimamente a gente tem tido relato de pessoas que que não podem, ou melhor, que precisam abandonar seus lares, que precisam abandonar seus territórios por conta da milícia, por conta de poder paralelo, o próprio desemprego e a perda, né, significativa da renda, e são pessoas que elas também foram atravessadas, de certa forma, aliás, de certa forma não muito, né? Elas representam aí a nossa desigualdade social. E nas pesquisas apontam que a maioria das pessoas em situação de rua, elas são homens, né? Em vida produtiva e negros. E aí isso aponta algo importante para a gente, né? Que talvez essas pessoas, dentro dessa história dela, ela tenha sido atravessada pelo racismo, um racismo que foi também se estruturando para além de uma desigualdade, simplesmente de uma falta de oportunidade, mas para além disso, uma desigualdade de capacidades, né? E aí essas pessoas provavelmente foram ali perdendo espaços, perdendo oportunidade ali na educação, nos seus direitos, assim sucessivamente. Por isso, essa marca na história dessas pessoas de tantas rupturas. E falando em marca também, essa população em situação de rua, ela é vista também de maneira preconceituosa pelas pessoas. Vista muitas vezes como sujos, como Sim. coitadinhos, perigosos. Tainá, Então, você trouxe uma pontuação muito importante, porque essa é a representação ainda social que nós damos a essa população, a essas pessoas, né? Essas pessoas não necessariamente chegaram a essa condição pelo viés moralista, né? De estarem ali porque fizeram algo de errado na vida delas. E aí, como, digamos, um castigo, como uma punição natural da vida, né? Ela chega a esse ponto. Não necessariamente. Aliás, a grande maioria não chega à rua por conta de atos, talvez, e que possa ter levado a ela nessa condição, quer dizer, atos infracionais, digamos assim, né? Que levaram ela à rua.
esse esgarçamento familiar em que eu comento, em que isso é muito presente na história dessas pessoas, elas são marcadas, na maioria das vezes, né? E os estudos apontam isso, ouvindo as crianças, os adolescentes que já se encontram na rua, ou até mesmo adulto, ouvindo essas pessoas, a gente encontra esses relatos, né? De situações de violência, de situações de abuso, né? É algo também, talvez, até de uma pesquisa mais aprofundada, né? Por mais esse estudo de gênero, né? Por que que, de uma certa forma, são os homens, em sua grande maioria, que se encontram na rua, né? Talvez um estudo mais apurado dessas questões de gênero, né? A maioria, tanto os homens e mulheres que se encontram na rua, eles relatam que têm filhos, tanto os homens quanto as mulheres. Mas, de alguma forma, a mulher talvez consiga continuar mantendo a sua função materna, né? Enquanto que esses pais, de alguma forma, têm seus filhos, mas não se reconhecem como pais ou não foram reconhecidos como pais. De alguma forma, não puderam, talvez, exercer essa função, né? E aí é menos um papel social que essa pessoa deixa de existir, deixa de poder exercer. É menos uma identidade social na qual ela não pode se vincular. Interessante, é uma provocação que eu vou deixar aí. Claro. E falando nessas questões sociais, nós vamos falar agora do acesso à saúde, que a saúde é um direito humano. E como que fica o acesso à saúde para essa população? O acesso, de uma maneira geral, da população de rua em relação a todos os serviços públicos, sabe, Tainá? Infelizmente, é um acesso que enfrenta muitas barreiras. E, obviamente, isso também se reflete com os serviços de saúde. Essa nossa compreensão equivocada nossa, marcada, né, pelo preconceito, pelo estigma de todos esses adjetivos que você pôde citar, né, de vagabundos, de loucos, de sujos, de perigosos, ou até de coitadinhos. Isso nos atravessa ainda, porque o racismo ele é estrutural. O preconceito ele é estrutural, ele está nas entranhas das nossas relações sociais. E a melhor forma da gente poder se perceber se a nossa compreensão está adequada ou equivocada é exatamente poder ter cada vez mais estudos, dados, né? Como um pouco desses dados que eu estou trazendo é do único censo que foi possível ser realizado com a população em situação de rua, que foi de 2008. De lá para cá, muita coisa mudou. Então, talvez até um pouco disso que eu esteja trazendo para vocês já esteja até um pouco desatualizado. Claro que a gente tem outras pesquisas, né, mais recentes, mas que não têm a amplitude do censo. Então, penso que uma das principais barreiras de acesso à saúde seja exatamente essa nossa compreensão toda atravessada, né, pelo preconceito, pelo estigma e pelo racismo. Porque é por aí que a gente perde um pouco a possibilidade de compreender como é como é
como é o modo de viver da rua e compreender como é o modo de viver da rua. A gente se depara, né, com um comportamento realmente diferenciado dessas pessoas, porque a rua funciona de uma maneira diferente. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Esse adjetivo, né, de vagabundo, né, ele está na rua porque não quer trabalhar, né? E aí a gente sai na rua de manhã por volta de 8 horas, 9 horas, o que a gente encontra são pessoas em situação de rua dormindo. E aí a gente compara, poxa, mas eu já tô trabalhando, eu já estou indo trabalhar, tá vendo por que, que ele está na rua? Porque ele é vagabundo, porque a essa hora eu estou trabalhando, ele está dormindo. Mas ele está dormindo por quê? Ele está dormindo porque ele passou a noite em alerta. Essa pessoa está dormindo porque ela nem sempre encontra um lugar que ela realmente consiga ter um descanso, né? Ela trabalha também à noite, né? Muitos catadores, é o momento da noite que eles começam a trabalhar. Após o horário comercial, é que essas pessoas conseguem um material, um quantitativo maior de material reciclado para elas. Para quem é catador, existem muitos outros que se vinculam a outros trabalhos. E essa pesquisa do censo de 2008, ela mostra isso. 70%, né? Isso já em 2008, foi identificado que 70% dessas pessoas trabalham. Então, Olha. todos Uhum. esses, né? É interessante isso. Contradiz com O, a o, visão preconceituosa. exatamente. O sujo, né? Uma outra questão também. É claro que a aparência é a primeira que talvez cause um grande desconforto, tanto para os profissionais quanto para as outras pessoas, né? Usuários também, os outros usuários dos serviços, sejam serviços de saúde ou de outros setores, né? Isso causa um certo sentimento negativo, né? Mas, assim, existem, a grande maioria não se apresentam dessa forma. E essas pessoas, até por já estarem marcadas, né, por todos esses adjetivos de depreciar a autoestima delas, elas acabam também se sentindo não pertencentes ao direito de buscar a entrar no serviço. Em algumas situações em que a gente convidava, né, a pessoa a nos acompanhar até uma unidade de saúde para que a gente pudesse avaliá-la melhor, para que a gente pudesse ofertar um cuidado melhor a ela. Elas diziam, ai, eu vou sim, mas agora não. E inventavam uma desculpa, e aí depois, quando se sentiam mais à vontade, diziam, ai, não, amanhã eu vou colocar minha roupinha, amanhã eu vou conseguir tomar um banho. Isso é uma outra questão também. Aonde essas pessoas conseguem fazer sua higiene pessoal? Será que elas são sujas porque ou se apresentam com uma aparência mais desleixada, uma aparência descuidada porque elas querem? Né? Onde é que elas fazem? Onde é que elas conseguem? E isso é um direito básico de todo ser humano, né? E agora, por conta da pandemia, e essa discussão veio muito à tona, né? Que é o básico de poder ter um local para lavar suas mãos, para fazer sua própria higiene. Isso é uma questão muito complicada também, principalmente para as mulheres em situação de rua.
elas têm muita dificuldade de encontrar locais adequados, né, para que elas possam fazer a higiene delas. Raramente conseguem também os objetos adequados de higiene específico para a mulher, o absorvente, né? Então, todas essas situações, de certa forma, elas atravessam todas as outras barreiras de acesso aos serviços. Que a gente pode, além, né, quer dizer, a gente pode também incluir os fatores organizativos do serviço, né? Os horários, a organização interna para facilitar, para incentivar, né? uma recepção mais acolhedora, o planejamento das ações. Ainda estamos muito confortáveis exercendo o nosso trabalho enquanto profissionais de saúde entre quatro paredes. Sair dos serviços, estar na rua, que é onde exatamente essas pessoas estão, né? Ainda é algo a ser ainda mais incentivado, né? E até o momento, as experiências que a gente tem é que são exatamente essas ações na rua, no território, que elas se fazem mais efetivas, exatamente porque a gente consegue estar no ambiente da pessoa, no território vivo dela. E com isso, a gente se aproxima das vivências dela e daquilo que ela pode dar de significado, né? Até mesmo qual é a representação dela de saúde e de doença. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa e às vezes a gente fica preocupada, talvez com uma ferida na perna, e ela não vai se queixar da ferida da perna. Ela vai se queixar da dor de dente. Ela vai dizer que o único problema dela de saúde é a dor de dente. Ou é a dor nas costas de tanto andar, né? Carregando as coisas, ou as dores nos pés, as feridas do pé, enquanto que aquela ferida realmente mais exposta, que já está ali com ela já, às vezes dias e meses, ela já meio que naturalizou. Então é muito interessante a gente poder poder ter essa disponibilidade, né, para ouvi-los. E essa é uma outra questão que também favorece a ser uma barreira de acesso, né? A gente precisa reconhecer o protagonismo dessas pessoas. Elas, melhores do que ninguém, vão poder nos sinalizar quais são as necessidades, as reais necessidades delas. Né? Olha o quanto que os estudos e as pesquisas, exatamente por poderem ouvi-las e poderem se aproximar dessas vivências subjetivas, nos trazem de informações preciosas para que a gente possa repensar as nossas ações. E também podemos, para finalizar essa sua questão, eu também incluiria uma dificuldade nossa da saúde em nos articular melhor com os outros serviços. As ações
as ações voltadas para as pessoas em situação de rua, elas exigem um planejamento e ações intersetoriais. Aliás, a intersetorialidade, ela é um conceito que está, se a gente for se a gente for ler com muita atenção, a gente vai encontrar ela em muitas das nossas políticas públicas. E o quanto que é difícil trabalhar intersetorialmente, né? Estamos ainda muito presos ao trabalho em que cada um faz a sua própria, em que cada um continua na sua própria caixinha. Uhum. Porque Sim. atuar intersetorialmente significa sentar com o outro, conhecer o serviço, conhecer aquilo que ele tem de oferta, aquilo que ele tem de limite de oferta, né? E pensar junto naquilo que é possível construir em comum. E na maioria das vezes a gente consegue identificar o oposto, aquilo que a gente não consegue construir em comum. E aí fica aquele bate-cabeça. E aí, como é que a gente vai atuar com a saúde da população em situação de rua se a gente está identificando que a saúde dela está atravessada pelas questões sociais? Sim. Olha, temos uma pergunta aqui da Michele. Ela pergunta o seguinte: quais os serviços podemos recorrer para dar suporte representando essas pessoas no primeiro momento? Então, Fone, você poderia dizer quais os serviços estão envolvidos com essa população em situação de rua? Olha, todos os serviços de todos os setores estão abertos a pessoas em situação de rua. Isso é uma questão de cidadania e de direitos. Uhum. Agora, temos sim alguns serviços mais especializados. Na assistência social, e a assistência social é a pasta, né, que vai se debruçar mais na garantia de direito, né, nessa proteção social do cidadão. A gente tem o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que são os CREAS, né? Uhum. Os CREAS atuam com famílias e com pessoas que se encontram com seus direitos violados, né? Por violência, por abandono, né? Pelo núcleo familiar estar fragilizado ou rompido. E o CREAS ele tem uma equipe multidisciplinar com advogados, psicólogos, assistentes sociais, principalmente, pedagogos. O serviço CREAS que eu conheço, que tenho mais intimidade, tem uma equipe fantástica, assim, nesse sentido. E tem os agentes sociais, né? Na assistência, né, especificamente ainda, a gente tem os centros POPs, né? Em alguns locais são identificados, são conhecidos como CREAS POP, que são centros de convivência que servem como locais de referência para essa pessoa, onde ela ali vai ter oportunidade de criar novas possibilidades ali de laços sociais, ser um ponto de referência para que ela possa guardar os pertences dela, os documentos dela, né? Só que, infelizmente, no Rio de Janeiro, né, vou falar da nossa cidade, se não me engano, se eu não estiver totalmente ainda desatualizada, a gente só tem um centro pop, tá? Se eu estiver Nossa. desatualizada, alguém, por favor, me ajude. Mas me parece que nós só temos um único centro pop. E na saúde, sim, e também temos os serviços de acolhimento, né?
os abrigos, os albergues, os hotéis da prefeitura, que eu não sei nesse momento como é que anda, realmente não tenho, nesse momento, por eu não estar tão próxima, atuando mais com essa temática, eu realmente não sei como nós estamos no Rio de Janeiro. Com a pandemia, tenho notícias de que, por exemplo, o Sambódromo tem sido um local de abrigamento às pessoas em situação de rua, né? Então, um abrigo, um espaço de abrigamento que foi aberto principalmente para esse momento. E para a saúde, as pessoas em situação de rua, elas percorrem todos os serviços da nossa rede, né? Os serviços da atenção primária, os ambulatórios, as emergências, os hospitais, os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossociais. Agora, nós temos o consultório na rua, né? Que aí sim é uma equipe que se dedica exclusivamente à população em situação de rua. E foi um grande avanço nesse sentido, a instituir essa equipe, né? Essa equipe é uma equipe também multidisciplinar, e o diferencial dela, enquanto equipe também de atenção primária, é ela atuar no território. Ela atua na rua, ela atua de forma itinerante, né? Então, ela tem ali uma base que é uma unidade básica, né? Uma clínica da família, um centro municipal de saúde, mas ela circula pelo território, né? Tanto é que ela dispõe, está previsto na portaria que institui o consultório na rua, que ela tenha uma unidade móvel, né? Exatamente para poder circular aí pela cidade. E essa é uma outra característica que é um desafio para nós, né? Desafio na longitudinalidade do cuidado. Na maioria das vezes a gente consegue se aproximar, a gente consegue identificar, a gente consegue construir um vínculo, né? Mas dar seguimento ao cuidado das pessoas em situação de rua tem sido um grande desafio, exatamente porque elas circulam pela cidade. Nem sempre elas se fixam no mesmo ponto da cidade. Exatamente porque o viver na rua implica, né, ela em ter que procurar, né, pela própria subsistência dela. Ela ter que, de repente, circular por uma questão de segurança, né? Tanto homens e mulheres, as histórias de violências na rua são constantes. E violências praticadas por outras pessoas em situação de rua, por cidadãos comuns. Vira e mexe, a gente tem notícias extremamente desagradáveis, né? De pessoas em situação de rua que foram assassinadas, queimadas, mortas, enfim. E as mulheres também são, novamente, as que se encontram em maior risco por conta dessas violências. E é importante também trazer que o consultório na rua, antes dele a gente teve o consultório de rua, né? O consultório de rua surgiu em 2010, né? E ela vem com uma proposta com o objetivo de atender as pessoas em situação de rua que fazem uso de álcool e drogas, né? E ela estava ligada, naquele momento, aos serviços da saúde mental, da RAPS.
E aí, com a Política Nacional da Atenção Primária, da PENAB, em 2011, exatamente pela experiência do consultório de rua ter sido tão exitosa, né, ampliou-se aí o escopo de atuação. Então, a prevenção, a promoção e o tratamento, ela se amplia para as questões de saúde de uma maneira geral, sem mais restringir-se às questões específicas do álcool e da droga. Né? Alguns municípios só contam com consultório de rua, outros municípios contam com consultório na rua, né? Então, não sei se esqueci mais algum. E os CAPs, né? No Rio de Janeiro, a gente tem os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, onde essa frequência de pessoas em situação de rua acaba sendo maior. Os CAPs 2 e 3, né? Eles recebem também, porque todos os CAPs são porta aberta, mas não são serviços em que muitas vezes as pessoas que vivem na rua se identificam tanto, elas costumam se identificar mais com os CAPs AD, mas muitos também são acompanhados pelos CAPs e o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial da Criança e para atenção à criança e ao adolescente. Então, nós temos um comentário aqui da Edna, que nem sempre o que acreditamos ser as necessidades deles são, nós temos que ouvi-las. Aí o professor Tiago complementa: a saúde vai cheia de certeza, normatização à vida do outro, e isso provoca barreira na produção de cuidado. É exatamente isso, né? A gente precisa reconhecer que ao longo da nossa história, o Brasil ele produz a pobreza, o Brasil produz a desigualdade. E isso na nossa história vem por conta de um mandato social, né, de exploração e dominação, principalmente com a população negra. E é nesse sentido que a gente marca o quanto que o racismo atravessa as questões relacionadas à população em situação de rua. Se ela já atravessa, né, a população negra domiciliada, o que dirá a população em situação de rua? A enfermeira Letícia Parente falou aqui que ela tem observado que as equipes de saúde da família entendem que quem deve coordenar o cuidado dessas pessoas é a equipe de consultório na rua. E isso é mais uma barreira. Perfeitamente. O consultório na rua, ele é mais uma equipe da atenção primária. Cabe à atenção primária ofertar cuidado a todas as pessoas. A todas as pessoas, inclusive as pessoas em situação de rua. Então, veja, né, que é um pouco daquilo que a gente estava conversando antes. O preconceito, o estigma, está em cada um de nós enquanto profissionais. É isso que é a grande barreira. Né? Até porque somos nós que organizamos os serviços, somos nós que pensamos nas ações, né? Somos nós que vamos nos aproximar, né, dos outros setores, fazer a dinâmica viva, né, da intersetorialidade, do cuidado compartilhado. Isso é um grande equívoco. Nos territórios onde tem consultório na rua, isso é muito comum de acontecer. As equipes, vamos imaginar um grande centro municipal de saúde com 8 equipes, né?
E nós temos grandes centros municipais no Rio de Janeiro, com 8, tem até 10 equipes, né? Essa unidade ela pode ter, então, 9 equipes da saúde da família e uma equipe de consultório na rua, né? É sempre um grande desafio, né, envolver todas as outras equipes também no cuidado junto com a equipe do consultório na rua. E aí essa equipe do consultório na rua, ela poderia funcionar com muito mais potência, né, nesse cuidado compartilhado, fazendo o matriciamento dessas outras equipes e não atuar isoladamente, né, com essa população. Eu atuei por um tempo num território aqui do Rio de Janeiro onde nós não tínhamos consultório na rua. E aí foi um trabalho que foi construído gradativamente com as equipes das unidades para que elas pudessem se aproximar cada vez mais dessa população, se envolver mais com essa população, a ponto, né, de, depois de 2 anos, a gente identificar que todas as unidades daquele território estavam acolhendo e tendo pessoas em situação de rua cadastradas no sistema. Isso foi o principal indicador, né, dessa ampliação de acesso da população de rua na atenção primária daquele território. A Letícia continua contando aqui. Profissionais da clínica da família que querem contactar a equipe de consultório na rua para olhar essa população e não entendem que o cuidado à pessoa em situação de rua é parte do trabalho da saúde da família. E diante Perfeito. dessa discussão, qual é a relação que a gente pode fazer entre questão social e saúde? São coisas diferentes? Elas estão implicadas, né, uma com a outra. A definição de saúde na qual a gente trabalha, né, no SUS é a noção da noção ampliada de saúde, né? Então, as questões sociais, elas impactam tanto na saúde física e emocional de todos nós, né? Se nesse momento, pegando como exemplo esse momento que nós estamos vivendo, né? Em que o que mais preocupa a sociedade é exatamente esse binômio saúde e emprego, como se uma fosse opositora à outra, né? É complicado isso. Ambas elas estão interligadas. Então, de certa forma, existem diferenças, mas elas se complementam, né? Se as questões sociais, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que não haja, né, um índice de desigualdade social tão elevado, aquela sociedade, ela se desenvolve mais e ela produz mais saúde. Quando a gente trabalha na rua, a gente está produzindo saúde na rua. E não é só o produzir saúde daqueles indivíduos que a gente pôde se aproximar, que a gente pôde criar um vínculo, que a gente pôde dar um segmento do cuidado. É aquele território ali
que também ganha saúde. Aquele território, né, passa a ter menos possibilidades ali de agravos de saúde. Aquele território pode passar a ter, né, uma queda, talvez, das violências ali daquele território, porque aquela população ali em situação de rua está podendo ser cuidada e sendo cuidada, né? Talvez a gente também consiga impactar, né? Para que as violências também diminuam. Então, é nesse sentido que saúde e questões sociais, elas precisam ser muito bem, digamos, consideradas por todos nós, assim. Exatamente, como um tripé: o trabalho, a rede social e a moradia. Então, Fanny, Isso. estamos caminhando agora para o encerramento. Temos 10 minutos. Nossa live vai terminar às 8 horas. E teve um comentário aqui da Bárbara. Uhum, Urgentemente precisa colocar pias e chuveiros nas praças. Acredito que uhum, seja, no momento que você falou da questão da higiene, das pessoas serem uhum. consideradas sujas. E o que você tem para falar É, sobre isso? Essas medidas. desculpa, não te ouvi a última frase. O que você tem a falar sobre isso, dessas medidas que precisam ser tomadas? Pois com a pandemia, essa discussão ganhou um pouco mais de visibilidade, né? Surgiram até projetos do terceiro setor, né? Com projetos muito simples de pias, né? Que podem ser instaladas facilmente nas ruas. Mas me parece que aqui no Rio não houve muita adesão desse projeto. O Rio Uhum. de Janeiro vem pecando muito nas suas ações de proteção e cuidado das pessoas em situação de rua, comparado a outros estados e a outros municípios, né? A gente tem uma política municipal, por exemplo, que ela está inscrita, mas está engavetada, já tem um bom tempo, enquanto que outras capitais, é, é, outras grandes capitais, já têm aí uma política muito mais estabelecida, uma política que consegue pensar de uma maneira mais humanizada, de criar realmente ações, né, que, que não reproduzam a dependência das pessoas à rua. A gente Uhum. tem um exemplo que o Brasil vem buscando aderir, que é o House First, não sei se vocês já ouviram falar, que é casa primeiro. Nessa tensão que a gente chegou a abordar entre saúde e questões sociais, ah, é muito comum, às vezes, a gente se deparar, quando a gente pensa num projeto terapêutico, né? O Uhum. que vem primeiro, né? Será que essa pessoa como é que essa pessoa vai tomar um remédio se o remédio que ela precisa tomar a gente não tem como ofertar para ela gratuitamente e ela não tem dinheiro para comprar, digamos assim. Como é que a gente vai poder cuidar da saúde dela se ela não se alimenta direito? Tem dias que ela nem se alimenta, e aí como é que ela vai melhorar da saúde dela, né? E aí a gente pode cair no equívoco de dizer, bom, então antes da gente tratar, ela precisa de emprego, ela precisa de um trabalho, ela precisa ter um dinheiro para poder
se alimentar melhor, para que ela possa comprar aí os remédios dela. E aí fica um pouco essa confusão e aí esse jogo de empurra de quem é responsabilidade, né, do cuidado. Uhum. Quando isso pode e deve andar conjuntamente. Ofertar saúde, cuidar dessa pessoa e proporcionar estratégias em que ela crie cada vez mais autonomia e protagonismo dela, né? E o House First, ele vem numa outra direção. Ele diz assim, primeiro a gente tenta dar casa para essa pessoa, que a partir do momento que ela tem a casa, ela vai conseguir ter com muito mais facilidade todos os outros direitos. Exatamente. Depoimentos de pessoas que estão procurando trabalho dizem, eu posso me apresentar muito bem, eu posso ter até um currículo, eu posso ter condições para o trabalho, mas se eu não tiver um endereço, eu não vou conseguir ter um trabalho. Então, Fanny, nós tivemos aqui um comentário da Lígia Braga, que está presente aqui em todas as nossas lives. Ela falou sobre o Legal. acolhimento dessas pessoas. E o professor Tiago, ele vem falando aqui. É isso. Prestar atenção psicossocial é pensar todo o território como potência para a produção de cuidados. Nesse sentido, não é tirar as pessoas das ruas, nem pensar num lugar para levá-las, mas sim auxiliá-las a reconstruir suas vidas. E a Michele complementa: auxiliá-las a reconstruir suas vidas está sendo um desafio, considerando o retorno dos devidos serviços responsáveis. Essa questão do abrigamento e que vem também à tona nesse momento da pandemia é uma discussão interessante, porque ela vem nessa lógica de que é aquilo que precisa sair da rua, aquilo precisa ser tirado da rua, né, que geralmente é o grande apelo da sociedade quando se depara com uma pessoa na rua, né? O grande apelo para o poder público é que o poder público tire ela da rua. O tirar ela da rua não vai mudar em nada na vida daquela pessoa em situação de rua. Só vai permanecer, fazer com que ela permaneça nessa condição. E nesse momento da pandemia, o abrigamento, ele é uma questão que se coloca. O abrigamento, ele ganha um viés novamente higienista ou ele realmente é uma estratégia de cuidado em saúde importante nesse momento da pandemia? Então, a orientação, né, que é para todos, se é para nós, né, a gente faça o isolamento social, que a gente mantenha o afastamento social e que a gente evite a rua, essa recomendação também é para as pessoas em situação de rua, só que elas não têm como sair da rua. Então, o abrigamento para elas, neste momento, né, é uma estratégia de redução de danos e de cuidado. E esperamos que não façam, né, dessa estratégia uma estratégia higienista. Isso. O professor Tiago diz aqui que é urgente recolocar essa discussão nos serviços. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Não só nos serviços, mas enquanto sociedade precisamos discutir melhor
isso, como nós podemos, que direcionamento nós, enquanto sociedade brasileira, podemos dar a essa questão. São pessoas que, por não terem casa, por vivenciarem inúmeras situações de direitos violados, essas pessoas apresentam em suas subjetividades cada vez mais uma construção que vai fugir muito longe, né, daquilo que as aproxima das oportunidades, do acesso aos direitos delas. O direito à educação, à saúde, enfim. A moradia. A moradia, o trabalho, né, a cultura. Então, Fanny, temos muitos comentários elogiando a nossa live. E eu gostaria de, assim, encaminhar para o encerramento, para que a gente possa se despedir, agradecer a sua presença em nome da Liga. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. É sempre muito bacana, muito gostoso estar compartilhando um pouco, conversando um pouco sobre essa temática e principalmente estar com vocês que ainda se encontram no ambiente da universidade, já que a gente pôde conversar aqui muito, né, do quanto que a gente precisa repensar a nossa compreensão e esse olhar, né, do sujeito a quem a gente vai cuidar, seja ele quem for. A universidade é o melhor espaço para isso. Então, quero agradecer muitíssimo vocês pelo convite e fico muito feliz mesmo em poder estar aqui fazendo essa troca bacana aqui. Muito obrigada, Fanny. Pena que eu não consigo ver. Desculpa, pena que eu não consigo aqui visualizar todas as mensagens aqui. Porque elas passam rápido, né? Mas depois, essa live ela vai ficar salva aqui no Instagram, no IGTV e também no canal da Liasme no YouTube. Ah, tá bem. Tá bem? Então tá, uma boa noite. Um beijo, obrigada pela presença de todos. Muito obrigada a vocês. Quem sabe a gente se revê em breve, tá? Sim. E tudo de bom, então, para todos. Obrigada. Eu vou finalizar aqui com uma frase do professor Tiago. E a universidade só vai avançar quando empurrada pela classe trabalhadora. Vamos juntos. Obrigada, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Foi um prazer. Igual.